Olá, queridos idosos, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai continuar a temática da semana passada, que é saúde e qualidade de vida do idoso, e especificamente o tema dessa semana, que eu vou falar, que a gente vai conversar um pouco, é sobre prevenção de quedas. Como é importante a gente falar sobre esse assunto, não é? No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. E essa recorrência aumenta com o avançar da idade. Esses idosos, esses 30% que eu falei, acontece de, pelo menos depois dos 6 meses, caírem novamente. Então, é um risco muito grande que a gente presencia muitas vezes e que a gente ouve falar e até vivencia. Infelizmente, as mulheres são mais vulneráveis. Em estudos dizem que as mulheres caem mais do que os homens. E 70% dos casos de queda ocorrem dentro de casa. Então, como é importante a gente estar conversando sobre isso, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo, que a gente está muito tempo mais em casa. E é super importante a gente falar no sentido da gente estar se prevenindo e tomando certos cuidados para não chegar a cair. Porque a maioria das quedas, quando não leva ao óbito, ocorre fraturas do fêmur, que é a região da bacia, alguns ferimentos, muitas vezes ferimentos graves, e principalmente a condição do idoso de estar sempre, aquele que era independente, se tornar dependente por conta de alguma queda, alguma disfunção que ocorreu que levou a essa queda. Alguns aspectos do envelhecimento a gente fala também com relação à diminuição auditiva, a diminuição da visão, alteração na postura, alteração no equilíbrio. Esses fatores intrínsecos, que ocorrem também durante o envelhecimento, pode ocorrer com qualquer pessoa, mas é grave a condição muito maior com o idoso. E também ocorrem os fatores extrínsecos, que são justamente os que eu já falei, de 70% dos casos dentro de casa que o idoso cai. E esses fatores extrínsecos ou externos também podem estar relacionados aos transportes coletivos, aos ambientes públicos, os locais públicos, com tantas barreiras arquitetônicas que a gente sabe que existem na nossa cidade. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é interessante a gente ver, a gente está sempre atento a essas condições e do que a gente pode fazer para prevenir essas quedas. Então, algumas dicas, a gente vai conversar sobre os locais mais frequentes que a gente pode estar prevenindo para evitar esses episódios, essas quedas recorrentes. Infelizmente, a maioria das vezes, como eu falei, é dentro de casa, e a gente está vivendo de uma maneira bem mais restrita, no momento, e dentro de casa, a gente tem um quarto, tem a sala, tem o banheiro, que é o local de mais insegurança, que a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse ambiente da casa. Então, fica aí que a gente vai continuar e falar agora sobre vários cuidados e prevenção que a gente deve ter dentro de casa. Continuando, vamos para os cuidados que nós devemos ter, Primeiro de tudo, vamos prestar atenção nas nossas sandálias. Cuidado com aquelas sandálias que só colocam o pé, que deslizam. É preferível, até dentro de casa, utilizar aquelas sandálias que tem uma correia atrás, que sejam antiderrapantes,
que evitem o escorregar, né, e até uma possível queda. Eu sei que às vezes a gente, né, não, dentro de casa quer ficar de sandália, então prefiro aquelas sandálias que sejam mais ásperas, né, que não sejam aquelas de sola, porque ela é muito lisa, qualquer piso é um perigo para cair. Vamos para os locais da casa. Eu falei do banheiro. Ai, banheiro, como é complicado o banheiro, né? É interessante no banheiro a gente não ter aqueles tapetes de pano, aqueles bem bonitinhos de retalho, né? Prefiram os tapetes antiderrapantes, porque evita a possibilidade de cair. Tanto os tapetes no banheiro, quanto às vezes eu quero colocar um tapetezinho perto da minha cama, né? Para na hora que eu acordar, tá lá o tapete. Se não tiver como tirar esse tapete lá, que eu sei que dói, né? A gente quer a nossa casa bem bonitinha, bem arrumadinha. Então, fixe esse tapete no chão, com fita mesmo. Ou seria mais adequado não ter tapete. Ou se ele for antiderrapante, que é o mais indicado, tá certo? Os tapetes emborrachados que não deslizam com facilidade. Falando de casa, de piso, cuidado com os pisos encerados. Hoje em dia ninguém mais encera, né? Acho que encera, viu? Já ouvi falar que idoso também, às vezes quer o piso bem bonitinho, brilhoso, aí passa uma cerazinha. Não é interessante ter esse piso encerado. Cuidado com os pisos encerados e principalmente com esses tapetes, para vocês notarem como o estrago vai ser grande desse jeito. Dentro do banheiro é interessante que o sanitário seja mais ou menos da altura, né? Que quando o idoso for sentar, que ele consiga se levantar. E ter uma barra de proteção do lado, uma barra de apoio, tanto perto do sanitário quanto dentro do box. Por falar em box, não é interessante ter um box de vidro, porque muitas vezes pode ocorrer de um desequilíbrio, alguma coisa. Então é mais indicado aqueles box mesmo de lona, de plástico, né? E para ensaboar, né, as pernas, às vezes tem dificuldade, é interessante ter uma cadeira de plástico firme dentro do banheiro, que o idoso possa sentar e tomar banho com mais tranquilidade, né, com mais apoio. Vamos para o quarto agora. É indicado ter uma luz próximo da cama, ou com abajur, ou interruptor que liga logo a luz, porque às vezes o idoso acorda à noite e esse ambiente deve estar o mais iluminado possível. Da mesma forma, se tiver escadas em casa, que tem alguma fonte de luz próximo, no começo e no final da escada. E essa escada é adequado ter, né, também fitas adesivas coladas com cores contrastantes e também que seja antiderrapante, para o idoso saber onde começa e onde termina o degrau e até para evitar que ele escorregue. Sala. É interessante que essa sala esteja toda organizada, evitando que fios passem pelo meio da casa. Coloque todos os objetos eletrônicos num local só com os fios próximos da tomada, para não ficar fios atravessando por onde o idoso passa. Os netos, né? Esse período tem muito neto em casa. Cuidado com esses brinquedos que os netos deixam espalhados pela casa. Não é bom ter esses objetos que possam ser um obstáculo para o idoso. Cozinha. Todo mundo vai para a cozinha, não é? A cozinha, adequados que os armários sejam baixos, na altura mesmo do idoso, fixos na parede. No caso de algum desequilíbrio, alguma coisa, ele está fixo. Se não puder esse móvel ser, né, da altura, evitem aqueles banquinhos para subir e pegar aquelas coisas lá em cima na prateleira, o maior perigo. Qual é o indicado? As panelas, os pratos, os objetos que vocês usam com mais frequência, que estejam sempre num local mais baixo, mais acessível. Deixe os móveis, né, as coisas que estão lá em cima, para os outros dias que vocês possam utilizar em outros momentos, mas no dia a dia que seja
bem acessível, que esteja próximo, que esteja na altura mais ou menos da linha, né, da visão, que dê para vocês pegarem sem correr riscos. Os animais domésticos, cuidado com os gatinhos pelo meio da casa. É legal que seja também os móveis contrastantes à cor do animal, né, para não confundir, às vezes até tropeçar nele. Tanto dentro quanto fora de casa. Também a casinha do cachorro é interessante que não tenha a corrente passando por onde o idoso geralmente transpõe, né? Para não ser um obstáculo. E a gente falou muito de casa, né? E lembra dos fatores extrínsecos que eu falei, né? Na rua, tem também muitos obstáculos pelo meio da rua, as calçadas todas irregulares. Essas são as barreiras arquitetônicas que eu falei, né? As calçadas umas são mais altas, outras são mais baixas, mais largas. E hoje em dia, que as pessoas, né, fazem também as calçadas com aqueles pisos de azulejo. Qualquer chuva, qualquer coisa ali é um perigo também para cair. Os transportes públicos, né? Coletivos, tenham cuidado também na hora de subir, na hora de descer. Todos esses cuidados básicos, a gente tem que ficar atento e atenta para evitar qualquer tipo de queda, qualquer tipo de lesão. Porque, como eu falei, né, geralmente, quando o idoso não, né, chega a óbito, ele tem uma sequela muito ruim, né, um prognóstico muito ruim, e às vezes fica bem debilitado. E pode ocorrer de outras vezes, né? Se ela não foi tão importante, essa queda, assim, ele pode ter outras quedas futuras. Então, se cuidem, cuidado com os pisos, cuidado com as sandálias, os sapatos, sapato de salto alto, cuidado, mulheres, que nós somos, né, mais propícias a cair. E cuidado com todos esses obstáculos que às vezes a gente tem dentro de casa e não sabe, ok? Então, um beijo, a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser.